Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive na manhã de hoje. Hoje é 23 de junho de 2025 e foi assim. No sonho eu estava dentro da minha residência, onde moro atualmente com meus dois filhos e esposo. Nisso, eu olhava de dentro para fora da minha casa pela janela do meu quarto e via um objeto bem pequeno descendo do céu, na cor branca. E aquele objeto ia descendo e eu me perguntando do que se tratava, o que será isso? E ele foi descendo, foi descendo. Quando ele chegou um pouco próximo à minha janela do quarto, aí eu pensei, Senhor, se vem de ti, que ele chegue até mim, que ele venha até mim e fale comigo. E aquele objeto pequeno foi flutuando, né, voando, passou pela janela do meu quarto, passou pela janela da minha sala, fez o contorno pela minha casa e entrou pela porta principal da sala e veio em direção a mim e parou diante dos meus olhos. E ali eu pensei, nossa, só pode ser de Deus, né? E ali eu fui levada a observar o objeto por dentro. Até então, antes dele entrar na minha sala, eu não sabia do que se tratava, mas quando ele entrou na minha sala, eu vi que era um peixe. Parecia um brinquedo. Ele era pequeno, cheio de todo perfuradinho. Ele tinha um design diferente e de dentro dele radiava uma luz. E ali ele era todo feito daquela forma, né? Ele tinha aquele formato, o corpinho do peixe todinho tinha aquele formato. E ali eu fui levada a observar e a procurar. Se fosse um brinquedo, teria motor. E eu saí olhando ele por dentro todinho, procurando o motor, porque eu achava que era um brinquedo. Nisso eu percebi que ele não tinha motor nenhum. Aí ali eu identifiquei como algo divino, que ele se movia de forma sobrenatural, que era algo da parte de Deus. E ali ele continuou parado diante dos meus olhos. Teve um dado momento que eu virei um pouco os olhos à esquerda e olhei para fora novamente da minha casa. E vi pela janela da minha sala um ser enorme. Era muito alto, muito alto. Agora deixa eu tentar explicar. Ele era muito grande. Tudo nele era grande. A extensão, a largura, os braços, as pernas. A cabeça dele chegava nas nuvens do céu, esse céu normal que a gente vê, né? Assim, a impressão que eu tinha é que era desta forma. Foi me apresentado dessa forma. Ele era tão comprido que a cabeça dele tocava nas nuvens. E ali eu observando, ele era numa aparência de fumaça, sabe? Mas era no formato de um homem. E ali ele começou a falar comigo. De que forma? Quando ele pensava em me falar algo, a voz dele ecoava dentro do peixinho que estava diante de mim, na minha frente. Quando ele pensou lá e falou o meu nome de antemão, ele falou Elisângela. Quando ele terminou de dizer Elisângela, a voz dele ecoou dentro do peixinho e eu ouvi nitidamente, bem próximo a mim. E ele falou assim: Eu já estou lá em Israel. A partir de agora, a guerra irá aumentar. E você se cuide para que fique confortável e não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. Louvado seja Deus. E a voz dele, minha gente, era algo muito tremendo. Era como voz de trovão, com aquela autoridade, ao mesmo tempo transmitia soberania, né? Amor, cuidado, zelo, enfim, eu não encontro palavras suficientemente para expressar, mas era uma voz imponente, né? Impactante.
que, meu Deus do céu, enfim, foi essa a minha experiência. Com isso, quando ele terminou de dizer essas palavras, eu despertei. E despertei hoje pela manhã, sabe, sentindo a graça e o amor de Deus no meu corpo. Era tão forte que ainda agora eu sinto, sabe, a glória de Deus no meu ser. E para a honra e glória do Senhor Jesus, foi resposta de um clamor que eu fiz, porque ontem à noite, dia 22 para o dia 23, né, que na verdade já passava da meia-noite, estava eu aqui no meu quarto, de joelhos, clamando Maranata, chorando, chorei bastante, sabe, buscando a face do meu Deus. Eu acredito que moveu o coração do Senhor, né? O Senhor viu a sinceridade do meu coração, o amor e a ânsia, o desejo forte de estar com Ele, de viver com Ele e viver para Ele, né? A todo momento. E ali, né, aquele clamor que foi feito tarde da noite, na manhã do dia seguinte, o Senhor veio e falou, né, revelou esse algo que eu achei que na minha opinião, assim, foi algo muito tremendo, porque veio, além de uma resposta, veio uma revelação, né, assim, porque ele revelou que a partir de agora, a partir desse momento, né, a guerra que está acontecendo lá em Israel e outros países, outras nações, que os irmãos já sabem, irá se intensificar, irá aumentar, né? Mas que todavia nós que somos noiva do Cordeiro, ele continuará cuidando, né? E livrando, suprindo, amando, zelando, não permitindo que nenhum mal venha nos acontecer, né? Porque o amor dele por nós é, não há compreensão humana que explique o amor do Senhor por nós, né? Só aquele gesto de ter morrido lá naquela cruz foi inexplicável. Só Deus mesmo para explicar. Nós, como seres humanos limitados, não conseguimos expressar com tanta profundidade e propriedade o amor de Deus por nós, né? Só temos a agradecer, a glorificar e engrandecer o nome do Senhor e esperar com fé, esperança e amor, né? A vinda dele, o retorno dele, que até lá, certamente o Senhor nos livrará. Aleluia. Fiquem todos na paz e que Jesus abençoe sobremaneira a vida de cada um dos irmãos. Amém?